Oi, eu sou o Jamal e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você é uma pessoa que é nova por aqui, eu te convido a ver meu vídeo até o final. E se você gostar dele, eu só peço que deixe um like e se inscreva aí porque ajuda muito. E se você quiser, me siga nas minhas redes sociais, que são essas que aparecem aqui na tela, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso lá e você pode ver aqui sempre consumindo um conteúdo de qualidade. E se você quiser apoiar o canal, os detalhes vão estar na descrição do vídeo e num comentário fixado. Então dados os recados, vamos pro caso. Catherine Merrick Knight nasceu no dia 24 de outubro de 1955 em Nova Gales do Sul, que fica na Austrália. Ela cresceu em um ambiente muito conturbado, pois sua mãe, Barbara, havia traído o primeiro marido, e ela o traiu com um homem chamado Ken Knight, que era amigo e colega de trabalho dele. Um detalhe é que com o primeiro marido, a Bárbara tinha 4 filhos. Como as famílias da Bárbara e do Ken eram muito conhecidas ali na região onde eles moravam, uma área rural de pessoas muito conservadoras, quando esse rolo entre eles foi descoberto por todos, eles acabaram sendo praticamente obrigados a se mudar para outro local. Quando se mudou com Ken, a Bárbara não levou nenhum de seus filhos. Eles ficaram morando com o seu ex-marido. E com seu novo parceiro, ela teve mais 4 filhos. Inclusive, ela deu à luz a meninas gêmeas que nasceram no ano de 1955. E era justamente a Catherine e sua irmã. No ano de 1959, Jack, que foi o primeiro marido da Bárbara, acabou falecendo. Então seus outros filhos, que estavam com ele, foram morar junto com ela e Ken. O Ken era um alcoólatra muito agressivo que violava a própria esposa várias vezes por dia. E a Bárbara, inconformada com aquela situação, acabava descrevendo tudo o que ela sofria para as filhas e deixava bem claro que odiava o sexo e os homens. A Catherine também afirma que era constantemente violada por membros de sua família, e isso aconteceu até seus 11 anos de idade, porém, segundo ela, seu pai nunca a tocou. Esse fato dela ter sido abusada por membros de sua família também é confirmado por outros membros que provavelmente viram tudo acontecendo e não fizeram nada. Na escola, a Catherine era muito reclusa e ela variava bastante entre atos de violência contra seus amigos e também uma aluna exemplar que chegava a ganhar medalhas por bom comportamento. Ela sempre se dedicava ao máximo nas aulas, porém ela não conseguia aprender nada. Essa dificuldade de aprender era tão grande que aos 15 anos a Catherine abandonou a escola, sem mesmo ter aprendido a ler ou escrever. Quando largou a escola, a Catherine conseguiu empregos como cortadora de tecidos em uma fábrica de roupas, e um ano depois ela conseguiu um emprego em um açougue, e esse emprego no açougue era tudo que ela queria. Inicialmente ela trabalhou cortando as miudezas, porém depois de um tempo ela foi promovida e passou a trabalhar com a desossa, que é tirar a carne dos ossos, né? Tirar os ossos da carne. E logo que foi promovida, ela ganhou seu próprio conjunto de facas de açougueiro. Ela gostava tanto de suas facas que em casa ela as guardava próximas de sua cama, para que ela estivesse sempre pronta quando precisasse. No ano de 1973, a Catherine conheceu um colega de trabalho chamado David Stanford. O homem havia sido demitido de seu trabalho anterior em uma ferrovia. O motivo de sua demissão foram 2 eventos que aconteceram enquanto ele trabalhava no local. No primeiro, após uma bebedeira, ele acabou atropelando e tirando a vida de um colega de trabalho. Mas o caso acabou sendo classificado como acidente de trabalho e ele não teve que responder judicialmente por isso. E o outro incidente no qual ele estava envolvido foi um acidente onde um trem havia batido em um ônibus escolar e ele ajudou a resgatar as crianças. A Catherine e o David passavam muito tempo juntos no trabalho, então no ano de 1974 eles resolveram se casar. O mais estranho nessa situação é que o David revelou que o primeiro conselho que ele recebeu da sogra foi para ter cuidado com a esposa, pois ela tiraria sua vida.
E justamente na noite de núpcias do casal, a Catherine tentou tirar a vida do David, e o motivo foi o mais besta possível. A mulher ficou completamente revoltada após o David ir dormir, porque ele tinha feito amor com ela apenas 3 vezes. Apenas pra ela, né? Porque isso é muita coisa. O casamento dos dois era um mar de violência. Em uma ocasião, a Catherine queimou todas as roupas e sapatos do David após ele chegar atrasado em casa. Além disso, ela o acertou com uma frigideira na parte de trás da cabeça, e o homem, temendo pela vida, fugiu para a casa de um vizinho e lá ele desmaiou. Após o desmaio, ele foi levado até o hospital e foi diagnosticado com uma fratura no crânio. A polícia tentou prender a Catherine, porém a mulher mudou completamente seu comportamento e o David resolveu retirar a queixa contra ela. Em maio de 1976, logo após o nascimento de sua primeira filha, Melissa Ann, o David acabou trocando a Catherine por outra mulher, muito provavelmente porque ele já não aguentava mais suas agressões. Então ele se mudou com essa mulher para Queensland. No dia seguinte à mudança do David, a Catherine foi vista empurrando um carrinho de bebê pelas ruas e dentro desse carrinho estava sua filha, que fazia pouco tempo que tinha nascido, e a mulher mexia esse carrinho violentamente de um lado para o outro. Catherine foi detida por causa disso e levada até um hospital, e no hospital ela foi diagnosticada com depressão pós-parto. No local, ela passou várias semanas se tratando e depois foi liberada. Pouco tempo após ser liberada, Catherine pegou sua filha de apenas 2 meses de vida e a colocou na linha férrea, pouco tempo antes do trem passar. Após isso, ela também pegou um machado e saiu pelas ruas ameaçando qualquer pessoa que visse pela frente. Para a sorte da bebezinha, um homem que estava próximo à linha férrea acabou encontrando e resgatando a Melissa. Com isso, Catherine novamente foi detida e outra vez foi enviada para um hospital, onde ela acabou saindo no dia seguinte. Alguns dias depois desse incidente, a Catherine cortou o rosto de uma mulher e a obrigou a levá-la até Queensland para tirar a vida do David. A mulher que estava sendo obrigada a dirigir por Catherine conseguiu fugir quando as duas pararam em um posto de gasolina. Quando a mulher fugiu, a polícia foi acionada e assim que chegaram no local, a Catherine já tinha feito um garoto de refém e estava o ameaçando com uma faca. Felizmente, os policiais conseguiram desarmá-la com grande facilidade e após ser detida, ela foi enviada para o hospital psiquiátrico Morissette. Após saber desses surtos da ex-mulher, o David resolveu voltar para Catherine para cuidar dela. O David cuidaria da Catherine com a ajuda de sua mãe. E após os dois reatarem a relação, eles ainda tiveram outra filha. Porém, no ano de 1984, a Catherine resolveu largar o David. Após se separar do David, a Catherine teve outros relacionamentos, porém nenhum deles vale muito a pena mencionar. O mais importante de todos foi com um homem chamado John Charles Thomas Price. Quando os dois começaram a se relacionar, John tinha 3 filhos que eram frutos de seu relacionamento anterior. Seus 2 filhos mais velhos moravam com ele e sua filhinha de apenas 2 anos vivia com a mãe. Os filhos de John amavam Catherine e os dois foram morar juntos no ano de 1995. É óbvio que o John sabia do histórico de violência dela, porém, mesmo com as brigas que o casal tinha, a relação deles era razoavelmente aceitável. Porém, no ano de 1998, o John acabou sendo demitido de seu emprego nas minas onde trabalhava, e a culpada foi a Catherine. Como o John se recusava a casar com ela, a mulher havia filmado alguns itens que ele supostamente havia roubado de seu local de trabalho. E após ver a gravação que foi feita, o patrão do John não teve muita coisa a fazer além de demiti-lo. Quando isso aconteceu, o John a expulsou de casa, porém, após alguns meses, eles acabaram reatando a relação. Enquanto isso, os amigos do John disseram que não queriam mais nenhum vínculo com ele enquanto ele estivesse se relacionando com essa mulher. No dia 29 de fevereiro do ano 2000, o John resolveu pedir uma medida protetiva contra a Catherine, pois ela havia tentado tirar sua vida com uma faca. Ainda nesse dia, ele disse que só retornaria para casa pois temia pela vida de seus filhos, e se ele não fosse trabalhar no dia seguinte, eles poderiam ter certeza absoluta que a Catherine tinha tirado sua vida.
Quando John chegou em casa naquele dia, ele descobriu que a Catherine havia mandado seus filhos irem dormir na casa dos amigos. Então ele se deitou na cama e foi dormir. Ao decorrer da noite, enquanto ele dormia, o homem foi acordado pela Catherine e os dois acabaram tendo uma relação carnal. E após terminarem o ato, o John voltou a dormir. Já na manhã do dia seguinte, um vizinho do John ficou muito preocupado, pois já estava tarde e o carro dele ainda estava parado na garagem. E como o homem não havia ido trabalhar, o patrão do John enviou um funcionário até a casa dele para verificar se estava tudo bem. Ambos foram até a casa do John, tanto o funcionário que foi enviado pelo patrão dele, quanto o vizinho. E ao chegarem lá, eles viram sangue saindo da porta da frente, então acionaram a polícia. A polícia chegou ao local por volta das 8 horas da manhã, e após arrombarem a porta de trás da casa, eles encontraram os restos mortais do John. O homem havia sido golpeado cerca de 37 vezes com uma faca de açougueiro. Algumas partes de seu corpo haviam sido cozidas e seriam servidas para seus filhos, pois, segundo os bilhetes que estavam na mesa, cada prato que estava ali seria para um de seus filhos. A Catherine foi encontrada inconsciente no local, pois ela havia tomado vários comprimidos. E a mulher dizia que não se lembrava de nada do que havia acontecido ali. Porém, mesmo assim, ela foi presa e considerada a culpada por aquele crime terrível. Catherine foi levada a julgamento em 2001, no dia 8 de novembro. E após ser julgada, ela foi sentenciada à prisão perpétua. E o juiz ainda pediu para marcar seus documentos como nunca será liberada. Então a mulher não tem nenhum direito a pedir liberdade condicional. Essa foi a primeira vez na Austrália que uma mulher pegou uma pena tão pesada assim. No ano de 2006, a Catherine tentou apelar da sentença, porém de nada adiantou. O pedido dela foi negado, pois o crime que ela cometeu era considerado horrível demais. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e nunca do que essas pessoas fazem. Se você gostou, deixa um like, se inscreve, manda para os amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.